Está começando mais um devocional examinando a parábola da dracma perdida. Glória a Deus! Saudamos a todos os nossos amados e queridos irmãos e ouvintes com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é seu devocional examinar. E como prometido que iremos meditar, examinar sobre a parábola da dracma perdida, estamos aqui neste momento fazendo isto. E gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo de número 15 e o versículo de número 8, onde estaremos fazendo a leitura devocional e estaremos tratando sobre este assunto. O que significa a parábola da dracma perdida? Jesus, anterior a essa parábola, ele conta a parábola das 100 ovelhas, onde no versículo 4 de Lucas capítulo 15, ele diz: quem há dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, deixa as 99 no deserto e não sai à procura da perdida até encontrá-la. Então, anterior à parábola da dracma perdida é a parábola das 100 ovelhas. E uma se perdendo, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Mas aqui se encontramos no versículo de número 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, e o versículo 8, onde estaremos tratando sobre a dracma perdida, ao qual o texto das Sagradas Escrituras nos diz da seguinte maneira. Pegue sua Bíblia, seu papel, sua caneta e vamos para a examinação. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, grife aí 10 dracmas, se perder uma dracma, uma só, uma apenas, não acende uma lâmpada e varre a casa e busca com diligência até achá-la. Então você tem aqui algumas palavras-chave. Então temos aí no texto, no versículo 8, 10 dracmas, Perdeu uma, acendeu a lâmpada, varre a casa, busca com diligência até achá-la. Versículo 9, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então veja que essa é a segunda perca, ou a segunda perda. 10% de seu poder econômico está fora de circulação. Onde ela perdeu a sua moeda? A 100ª ovelha da parábola anterior se perdeu perto de casa. A dracma foi perdida no interior da casa. Isso é de extrema importância nós analisarmos dentro do texto. Então veja, número 1, a maioria de nossas perdas acontece dentro de casa. Número 2, ela precisou acender a candeia. A candeia fala de revelação, de iluminação. Fala também da palavra de Deus revelada. Se a lâmpada estiver apagada, não a encontraremos, a moeda que está fora de circulação. Para encontrarmos a moeda que necessitamos perseverar até o fim. Mas se não tirarmos o lixo de casa, a moeda não aparecerá. Terceiro, o lixo entre os móveis da casa é um grande impedimento para encontrarmos a moeda perdida. Devemos varrer a casa.
Quanto tempo faz que não varremos a nossa casa? Ou seja, não fazemos uma limpeza. Não estou falando aqui de algo físico, estou falando de algo espiritual. Veja, a maioria de nossas perdas acontece dentro da própria nossa casa. Ela precisou acender uma candeia. Essa candeia aqui fala da revelação, de iluminação, fala também da palavra de Deus revelada sobre as nossas vidas. Observe que se a lâmpada estivesse apagada, não encontraremos a moeda que está fora de circulação. Para encontrarmos a moeda, necessitamos perseverar até o fim. A palavra de Deus não é como lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O lixo entre os móveis da casa é um grande impedimento para encontrarmos a moeda perdida. Ou seja, aquilo que nós deixamos de fazer e deixamos de resolver e vamos empurrando ali, com a barriga, como diz o ditado. Devemos varrer a casa. Quanto tempo faz que não varremos a casa? Quanto tempo faz que você não varre a sua casa? E o versículo 9 diz: quando a encontra, reúne suas amigas, vizinhas, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Veja que esta é uma das grandes mensagens das 3 parábolas, porque a primeira ela vai falar da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e a terceira parábola vai falar do filho pródigo. Ensinar que os vizinhos e os amigos devem fazer parte da celebração. Isso aqui está falando, número 1, de homens e anjos. Número 2, amigos e vizinhos. Muitos amigos são vizinhos, mas nem todos os vizinhos são amigos. Jesus desafia o nosso testemunho também, fala sobre isso. Se somos capazes de convidar vizinhos para a nossa celebração, é porque temos dado um bom testemunho. Será que você já ouviu falar sobre isso? Dentro da parábola existem vários ensinamentos, mas a real mensagem que Jesus ele quer trazer, o princípio, o cerne dessa parábola, o versículo 10 diz assim: assim vos digo que há regozijo na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Homens e anjos, vizinhos e amigos. Essa é a segunda parábola, está ligada à primeira, porque uma dracma grega de prata valia o preço de uma ovelha naqueles dias. O seu investimento por uma alma estava fora de circulação. Então veja a importância dessa parábola. A dracma se perdeu dentro de casa. É aquela pessoa, que está ali na comunidade cristã, sendo membro, e muitas das vezes, por não conseguir vencer as lutas, não conseguir vencer as obras carnais, muitas pessoas se perdem dentro da própria casa, ou seja, dentro da própria igreja. Mas o Espírito Santo, que tem o poder de trazer a sua palavra reveladora, vai limpando aquela casa e aquela pessoa é encontrada mais uma vez por Deus. E a Bíblia diz que há festa no céu quando essas pessoas se arrependem, por um pecador que se arrepende. A parábola da dracma perdida, ela também procura mostrar alguns significados e símbolos na parábola. Mas o que nós devemos focar na lição que Jesus quer nos ensinar é quando Jesus dá ênfase à reação da mulher ao achar aquela moeda de prata. Ele nos deixa uma reflexão sobre o
papel da igreja quando um pecador se arrepende. Ou seja, Deus se alegra quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. A igreja de Cristo deve se esforçar em resgatar o que está perdido e regozijar quando um pecador retorna aos braços do Pai. Através daquela cena do cotidiano doméstico, Jesus resumiu como Deus se importa com o ser humano e como ele se alegra ao resgatá-lo. A parábola da dracma perdida aponta para a missão de Cristo. Que missão é essa? A missão de resgatar o que estava condenado à morte eterna. Quando uma pessoa é salva por Cristo, há alegria no céu. Por este motivo também devemos nos alegrar, por sabermos que o sacrifício que Jesus fez, que ele tem feito para que a humanidade seja alcançada. Esta alegria não é para comemorar em secreto, pelo contrário. Assim como a mulher que celebrou com as suas amigas, devemos celebrar em comunhão como igreja. Quando alguém se converte, ficamos alegres e a fé de todos é renovada, né? Uma vez ali, dentro da própria congregação, alguém está ministrando, está trazendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai ali entrando naquela alma, e o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, vai fazendo a limpeza daquela casa espiritual, daquela alma, e ela assim se converte. Mas falando um pouquinho do contexto bíblico e histórico da parábola, a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida faz parte de um conjunto de 3 parábolas irmãs que tem como objetivo demonstrar a satisfação de Deus em recuperar os perdidos do mundo, como já falamos. A primeira, como já falamos, da ovelha perdida, a segunda da parábola da dracma perdida, e enquanto a terceira é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Então veja que através dessas 3 parábolas há a seguinte mensagem, que Jesus demonstra que Deus se alegra e se importa com os perdidos que foram achados, com os pecadores que se arrependem, muito mais do que com aqueles que consideram-se justos. Veja que o significado de ser uma mulher a personagem principal, qual é o significado de ser uma mulher personagem principal dentro dessa parábola que Jesus falou? Devemos observar em primeiro lugar e devemos ressaltar que todos os personagens dessa parábola são mulheres. Observe que a personagem principal é uma mulher. E assim como muitas mulheres do tempo de Jesus, devia passar a maior parte do tempo em casa. Após encontrar a moeda perdida, entra em cena as amigas e vizinhas e outras mulheres. Esse detalhe é importante, porque Jesus revela que Jesus se preocupava com quem estava ouvindo ele. Nessas 3 parábolas, irmãs, a da ovelha perdida comunica especialmente com os trabalhadores do campo. A da moeda perdida fala em especial com as mulheres, enquanto o filho pródigo comunica com a família. Se fosse observarmos o valor de uma dracma na época e nos dias de hoje, devemos observar que o segundo detalhe importante é a dracma. A maioria dos estudos concorda que o valor dessa moeda era equivalente a um dia de trabalho braçal. A moeda era pequena e feita de prata. Prata fala de resgate. Muitos perguntaram quanto valeria uma dracma nos dias de hoje. Essa resposta não é definitiva, mas a melhor forma de saber é pegar o valor do salário mínimo atual e dividir pelos dias trabalhados. Dessa forma, por exemplo, se o salário mínimo atual, vou botar aqui uma média, uma suposição, que não é, né? É mais do que isso. Mas se fosse R$1.000 e os dias úteis de um mês totalizasse 23, o pagamento de um dia de salário seria 43,47 centavos. Seria o valor de uma dracma. Como eram as casas
E o que era uma candeia? O que está contido ali dentro daquela parábola ali? Vamos ver. Veja que a forma que as casas eram construídas importa muito nessa parábola também, porque o chão das casas mais pobres costumava ser de terra batida, logo era cheio de poeira e terra. Além disso, os atuais sítios arqueológicos, muitas moedas antigas são encontradas em fissuras no chão. Dessa forma, podemos entender que nas casas da época era muito fácil perder uma moeda e muito difícil de encontrá-la. Mas a candeia era uma lâmpada, uma espécie de vela para os nossos dias. Era um pequeno recipiente onde se enchia com óleo e um pavio que ficava para fora. Em algumas regiões, inclusive na minha, que é o Nordeste, nós temos isso aí como um candeeiro. Não sei na sua região aí como é que se daria este nome. Observe que a mulher precisava utilizar a candeia para procurar a moeda, até mesmo durante o dia. Por quê? Porque as casas de pessoas comuns, quanto mais dos pobres, não tinha janela. O máximo de luz do sol que entrava era através da porta ou, quando muito, de uma pequena janela feita para entrar ar. Então, dentro desse contexto, observe que ela fez o quê? Ela varre a casa. Ela busca com diligência até achá-la. Então, esse é o papel de cada um de nós, da Igreja de Cristo. Buscar aqueles que estão perdidos dentro da própria casa, que se perderam dentro de casa. E com a palavra de Deus, que é a lâmpada, acender nesses corações a chama do Evangelho. E quando encontrar essas pessoas, como a Bíblia própria diz, que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Então veja que Jesus aqui, o cerne dessa parábola aqui, é que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então veja que a parábola da ovelha perdida, ela vem falando de 1% de perca. A segunda parte de 10%. E a última parábola vem falando de uma perca de 50% de perca. Mas o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. A ovelha perdida perdeu-se fora de casa. A dracma perdida se perdeu dentro de casa. E o filho pródigo, ele próprio decidiu sair da casa do pai. Quem sabe você seja uma ovelha perdida neste momento, que saiu do aprisco por algum motivo, mas eu quero te dizer que através desta palavra a Bíblia diz que se você se arrepender e voltar, ou se você não voltar como o filho pródigo, o pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo aqui representado, ele irá te buscar. Se você for aquela dracma perdida, que se perdeu dentro da própria casa do Pai, não se preocupe, porque a palavra de Deus irá te encontrar simbolizada aqui como lâmpada. Mas se você é um filho pródigo, que você possa erguer os seus olhos para o céu, cair em si e voltar para os braços do Pai, que ali é representado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Não perca essa chance, essa oportunidade. Estamos vivendo um período dos princípios das dores, onde muitos sinais
tenha acontecido anunciando o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então fica aqui esta palavra para os nossos corações, examinando a Escritura. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para receber notificações dos vídeos que todos os dias nós traremos ensinamentos, estudos bíblicos, pregações, mensagens, testemunho, para você ser edificado. E se você deseja aceitar a Jesus, que você possa fazer a oração do pecador, orando a Deus, entregando sua vida a Cristo. Ou se você quiser voltar neste momento, estarei fazendo oração pela sua vida neste momento. Que você possa dobrar os seus joelhos e orar juntamente comigo esta oração. Pai, nesta hora eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu retorno, Senhor, para Ti, me arrependo dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, repreende, vem desfazendo toda maldição contra a minha vida. Me aceita mais uma vez, Senhor, como Teu filho, porque eu sei que eu pequei contra o céu, pequei contra Ti. Mas, pela Tua palavra, que foi iluminada o meu coração, meu espírito, eu reconheço e volto para Ti neste momento. Escreve meu nome no livro da vida e caminha juntamente comigo e torna-me trazer a alegria da salvação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa procurar, frequentar, congregar em uma igreja evangélica que prega realmente a palavra de Deus viva e eficaz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo momento examinando a Escritura. Esse é o seu devocional Examinai.